Bom, estamos entrando no áudio principal da quinta semana do Campeonato Cognitivo do Clube do Repor. Na quinta semana, nós vamos discutir revolução cognitiva. O que é uma revolução cognitiva? O que ela está acontecendo agora? Né? E quais são os seus desdobramentos? A gente viu na semana passada a discussão sobre tecnoespécie. Então a gente viu que o ser humano ele não pode ser encarado como uma espécie normal, como as outras espécies. Porque ser humano, para ser humano você tem que usar a tecnologia. Se você não usa a tecnologia, você não é humano. A tecnologia, ela faz parte. Ela tem uma influência na cultura, né? É uma tecnocultura. Então, quando a gente tem mudanças nas tecnologias, principalmente as tecnologias cognitivas, que alteram o epicentro da espécie, que é o cérebro, você tem mudanças em toda a cultura da sociedade e na tecnocultura. Então, é uma cultura móvel, porque ela vai ser influenciada pela tecnologia que existe e a partir dali a gente começa a construir um novo modelo de sociedade, porque você está mudando a cultura. Então essa foi a discussão da semana passada. Quando a gente tem esta mudança nas tecnologias cognitivas, a gente pode ter uma revolução cognitiva. Aí você vai me perguntar, qualquer mudança, a chegada do rádio e da televisão, significa uma revolução cognitiva? Eu diria que não significa. Quer dizer, ela não significa do ponto de vista do que eu estou trabalhando, porque o que acontece? Houve ali uma mudança, né? E a gente está saindo da forte influência do rádio e da televisão ao longo do tempo. Né? A gente está saindo dessa influência. Mas por que eu não diria que o rádio e a televisão significaram uma revolução cognitiva? Porque o rádio e a televisão são tecnologias cognitivas que, pela sua característica técnica, elas favorecem, elas induzem, né, a concentração de ideias. Vou repetir, o rádio e a televisão, por uma característica técnica, pelo custo que você tem para transmitir para cada vez mais gente, você tem aí, a partir disso aí, uma concentração de ideias na sociedade. Então essa concentração de ideias na sociedade, ela nos caracterizaria como uma revolução cognitiva. Porque, na verdade, você vai consolidar. Existem várias consequências, e a gente está pagando o preço, né? Por causa disso hoje, né? Pela incapacidade de pensar com a própria cabeça, pela instalação de regimes totalitários no mundo no século XX, pelas brigas que aconteceram, os conflitos que aconteceram no século XX. Tudo isso pode ser explicado muito em função da característica técnica, né, do rádio e da televisão. Então isso aí é uma coisa que a gente teve. Mas eu não posso chamar isso de uma revolução cognitiva. Uma revolução cognitiva, sob o meu ponto de vista, e obviamente isso é a minha percepção e a conceituação que eu faço, né, se caracteriza porque você tem uma nova tecnologia cognitiva que chega e se massifica. E aí é uma outra coisa que a gente precisa trabalhar em relação a isso. Porque, por exemplo, nós tivemos o rádio amador, que era uma possibilidade de um chat de voz, né, bem antes, né, desse período todo, inclusive do computador, do microcomputador. Mas é uma coisa que não se massificou. Então, se você não tem a massificação, o que acontece? Se você não massifica, né, você não transforma aquele fenômeno num fenômeno de massa e num fenômeno cultural
que possa que possa ter consequências, né, fortes consequências na sociedade. Então isso aí você vai ter uma situação de massificação. Quando você tem uma tecnologia cognitiva que ela barateia o custo, né? Ela barateia o custo de circulação de ideias e ela permite que mais gente coloque ideias na sociedade. Por causa disso, pela característica técnica dela, ela permite uma descentralização, não uma concentração, né? Uma descentralização da produção de ideias. Neste momento, você começa a viver um novo fenômeno social. Mas para você viver esse momento, porque a internet surge em 1960 e depois ela tem um período de 1990, ela começa a se espalhar, mas ainda era uma coisa de pouca gente, e ela só vai realmente viver um boom em 2004, com a chegada da banda larga, em que ela reduz o preço e o custo, né? Ela reduz fortemente o custo, né, da circulação de ideias, e ela dá poder de mídia, para as pessoas. Então aí nesse momento a gente se caracteriza uma revolução cognitiva, porque você tem dois fenômenos que acontecem. O primeiro, você tem a redução forte de custo da circulação de ideias, né? E você tem, a partir disso, você permite, pela característica técnica daquela nova tecnologia, você dá poder de mídia para o cidadão. Então você começa a oxigenar a sociedade com novas ideias. Você começa a aumentar a diversidade de visão de mundo. Você aumenta, a gente viu isso na segunda semana, questão da percepção, você aumenta o número de percepções circulantes na sociedade. E a partir daí, aquelas visões que eram mais hegemônicas, elas começam a ser questionadas em função desse aumento dessa circulação de ideias na sociedade. Então, olha só que coisa interessante. A gente começa então a ter uma possibilidade nova, e aí a gente começa a entrar num ciclo, que é o ciclo que eu estou chamando de revolução cognitiva. Aí você vai dizer, bom, peraí, então a internet ela é uma mídia, né? É uma tecnologia cognitiva. Esse aparato todo que a gente vai chamar de internet, são várias tecnologias conjuminadas. Esse aparato todo vai se massificar na sociedade, depois inclusive com o uso do celular, que massifica ainda mais, e a partir daí a gente começa então um processo, que é um processo de mudanças profundas na sociedade. Bom dia, bom dia! Então, o que acontece a partir daí? Acontece o seguinte: quando a gente vai olhar esse fenômeno e a gente vai olhar para trás, a gente vai comparar essa revolução cognitiva. Isso tem a ver com a escola de Toronto, que é a escola canadense que estuda mudanças de mídia no passado. A gente vai começar, e tem vários autores, na minha tese de doutorado eu trabalho com isso, tem vários autores que vão começar a comparar a chegada da internet com a mídia impressa, com a chegada do papel impresso, que surge a partir de 1450 na Europa, mais especificamente na Alemanha, através de Gutenberg, que a gente vai chamar então de revolução cognitiva do papel impresso. E aqui nós vamos chamar de revolução cognitiva digital, como vai também estudar lá na Grécia, que é o Havelock que faz esse livro, que é um livro interessante, que ele chama Revolução da Escrita na Grécia, em que ele vai mostrar, né, foi a revolução cognitiva do alfabeto grego. Tudo isso, o que vai mostrar tudo isso? Tudo isso vai ser mostrado por quê? Porque isso vai caracterizar a massificação dessa tecnologia, e você vai então, a partir daí,
ter um conjunto de fenômenos que acontecem na sociedade. Se a gente for olhar para trás, aí para a gente poder fazer análise e projetar o futuro, o que a gente pode fazer? Bom, se a gente teve uma revolução cognitiva do papel impresso, que se caracterizou por que se caracterizou pela oxigenação da sociedade de novas ideias, o que aconteceu a partir dali? Aconteceu o quê? Aconteceu que as estruturas estavam fechadas, as organizações estavam fechadas, as organizações tinham acabado de se voltar para elas mesmas, porque não existia poder de mídia do cidadão e existia poder de mídia das organizações, né, impondo à sociedade a sua visão. Então ela estava impondo à sociedade a sua visão porque existia um desequilíbrio de poder de mídia entre o que a sociedade como ideia e o que a organização tinha como ideia. Então a organização ela começava, né, naquela época, que era a igreja e a monarquia, a impor sua visão para a sociedade. Eu costumo passar em sala de aula um filme Lutero, que eu recomendo que vocês assistam, que é a primeira revolta que acontece, que é a Reforma Protestante, contra os abusos das organizações na época. Esses abusos, o que eles caracterizavam? Existia uma interpretação da Bíblia, né, que era escrita em latim, que ninguém conseguia ler, e você tinha a igreja interpretando a bel prazer o que estava escrito ali e se aproveitando disso para poder tirar dinheiro das pessoas, né? Cobrando lá indulgências, cobrando para o cara sair. Bom dia! Indulgência para poder sair do purgatório. Então tudo isso estava dentro ali do contexto. Então o que acontece a partir daí? A partir daí você começa a ter, e aí você vai ver o papel nesse filme, você vai ver o papel, né, do papel impresso da mídia que começa a circular, e o Lutero começa a introduzir uma nova visão, né? Mas ele só tem possibilidade de disseminar essa nova visão, uma visão alternativa, a partir do momento em que você recebe uma nova mídia, e essa nova mídia pode ajudar a poder pensar, né, de forma diferente. Então, basicamente, uma revolução cognitiva, se a gente for comparar no passado, o que você tem? Você tem uma estrutura da sociedade que aparentemente está estável, em que as organizações se empoderam, em que a gente tem todo um ambiente que fica consolidado, e de repente, de uma hora para outra, você tem uma mídia que começa a oxigenar com novas ideias a sociedade. E no momento que ela começa a ser oxigenada com novas ideias, você entra num processo virtuoso de mudanças. Porque existe um sofrimento, uma latência acumulada de mudança, mas essa latência acumulada de mudança, ela não tem... Existe assim uma certa hipnose em que as pessoas se acostumaram com aquele modelo. E aí as pessoas começam a trocar, começam a receber, começam a se informar, né? E no caso, na época lá, no papel impresso, as pessoas se alfabetizaram e as pessoas começaram então a pensar mais com a sua própria cabeça, né? Houve um movimento de mudança de pensamento, né? Aumentou a taxa, né, de novas circulações de ideias, né? Menos comprometida com as organizações que estavam na sociedade, e aí começa um processo de questionamento geral. Você vai ver de 1450 até 1800, quando acontece a Revolução Francesa, um conjunto de autores que vai refletindo sobre a questão, essa questão, né, da monarquia, da república, do pensamento, de como as pessoas pensavam, da incapacidade de pensar, né, de maneira diferente. Vão surgir os filósofos todos, né? Vai acontecer o movimento, né, iluminista e renascentista, que tudo isso é o quê? É um resgate dos principais clássicos do mundo, né? A Revolução, a República é uma reflexão. A República é uma reflexão sobre é um resgate dos pensamentos clássicos, principalmente da Grécia,
os filósofos. Então a renascença vem de renascer, de nascer de novo, de trazer de novo o pensamento mais limpo, mais clássico, menos poluído pelas organizações, né? Menos influenciado pelo dia a dia, menos influenciado pelos interesses. Pessoas que se dedicaram ao conhecimento com uma taxa de influência menor, não é que não tenha, tem, mas uma taxa de influência menor, em que puderam ver com mais limpo, de maneira mais clara determinadas coisas. Então há um resgate, uma desintoxicação geral na sociedade, que é o que nós estamos vivendo hoje. Começa um processo de desintoxicação. E aí o que acontece? Esse processo de desintoxicação, ele vai acontecer, né? E esse processo de desintoxicação vai começar a formular novos modelos políticos, sociais e econômicos. Porque eles estavam represados, eles estavam dentro de uma latência, porque as organizações estavam impondo na sociedade aquilo que interessava a elas. Quer dizer, o pensamento circulante da sociedade era fortemente intoxicado pelos interesses das organizações que impunham e impõem, né, a sua visão sobre a sociedade. E a partir daí, a gente então começa um processo longo de mutação. A espécie entra em mutação, o cérebro entra em mutação, e a gente começa então a tentar lidar com a nova complexidade de forma diferente. E por que eu estou falando de nova complexidade? Isso tem a ver com revolução cognitiva. Porque no momento que a gente dá um pico de 1 para 7 bilhões de pessoas, nos últimos 200 anos, você aumenta radicalmente a taxa de diversidade, né? Você cria uma complexidade demográfica, você aumenta a diversidade. Mas só que o que acontece? Você aumenta a diversidade, mas você não consegue, apesar do aumento da diversidade, você não consegue lidar com essa diversidade porque você não tem ferramentas de comunicação para poder conversar com a sociedade, a não ser nas ferramentas tradicionais, que é o método oral e o escrito. Você recebe uma caixa de sugestão, você abre uma caixa de sugestão num posto de gasolina para receber sugestões, sei lá, você recebeu 400 sugestões. Então você tem que processar aquilo é um negócio complicado, porque você tem que ser na mão, né? E você vai receber aquilo, vai ter que processar para fazer as alterações, e aquilo ali fica muito difícil, é muito complicado. Então isso tudo faz com que haja um diálogo, uma baixa taxa de diálogo entre as organizações e a sociedade. E o que você começa a ter de problema? Você começa então a abafar a diversidade das pessoas, você começa a montar um modelo todo social, um modelo social, político e econômico, com uma baixa taxa de diversidade. As pessoas começam então a viver em função, é o que eu digo, a sociedade passa a balançar o cachorro. Porque as organizações que vieram resolver o problema da sociedade, elas começam a impor para a sociedade aquilo que é mais interessante para elas. E no fundo, aí você vai dizer, que coisa perversa, mas não é uma... Hoje em dia eu já passei por essa fase da perversão e digo que é uma coisa sistêmica. A gente tem que entender que isso é um processo sistêmico. Se você tem uma organização que está produzindo produtos e serviços e ela não consegue, né, conversar adequadamente com o seu consumidor, o que ela vai fazer? Ela vai impor o consumidor, ela vai apostar no modelo de impor o consumidor e convencer o cara que aquilo é a melhor coisa que tem, a única possibilidade. E o cara acaba convencido daquilo, porque não tem outra alternativa. Então o que acontece? O fim de um processo de concentração de ideias é o fim também de um processo em que você está recebendo coisas de uma maneira muito passiva. E aí você começa um processo de mutação a partir daí. Então quando a gente começa a falar sobre isso, a gente vai ver que a gente está entrando num novo ciclo, um ciclo virtuoso, em que no fundo a gente está fazendo o quê? A gente está começando a fazer um ajuste na sociedade para a gente poder ter uma sociedade em que você consiga resolver os problemas de complexidade em função do aumento de 1 para 7 bilhões de pessoas, de uma forma com mais diversidade, em que as pessoas possam participar mais disso. Quando a gente fala de 1 para 7 bilhões, a gente tem que ver que em 1800
nós tínhamos por dia uma logística de colocar 3 bilhões de pratos de comida por dia na mesa. Hoje nós estamos falando de 21 bilhões de pratos de comida todo dia. Então a gente não está falando de uma coisa bobinha, nós estamos falando de uma coisa profunda, de um aumento gigantesco de complexidade. Mas para você poder aumentar a diversidade, você precisa criar novas ferramentas. E as ferramentas que a gente está criando são ferramentas, né? Quando a gente, por exemplo, vai num hotel, né? Ou vai, por exemplo, alugar um apartamento naquele Airbnb, em que você vai e você aluga direto um apartamento de uma pessoa física e fica na casa daquela pessoa, né? Então, o que acontece ali? Quando você dá a estrelinha e diz que o apartamento é legal e comenta que o apartamento é bom, e o cara dá a estrelinha que você foi um cara legal, você ficou lá, não quebrou nada, pagou tudo direitinho, é um cara que, poxa, foi bacana, os dois lados estão criando a possibilidade da colaboração de massa. Estão aumentando a possibilidade da diversidade, da gente poder trabalhar com a diversidade, com a complexidade, com mais diversidade. Porque não precisa de ninguém dizer que você foi legal, que o cara é legal. Eu não preciso contratar um cartório, né, para atestar que eu fui. Eu não preciso de um nada consta. É isso, né? Eu não preciso de um nada consta, de um cartório para dizer que eu sou um cara legal, né? E eu não preciso de um nada consta do cara que o negócio dele é legal, o apartamento dele. Eu vou matar o nada consta, eu vou matar o cartório. Por quê? Porque eu passo a partir daquele momento a fazer um cartório de massa, né? O nada consta é um nada consta que tem a ver com a massa. Você publica o nada consta. Então a pessoa vai saber que nada consta, mas não precisa de ninguém dizer. As pessoas vão dizer e você vai registrar isso e vai deixar isso pronto para as pessoas poderem ver, que é o que a gente está chamando de reputacionismo digital em função da colaboração de massa. Então uma revolução cognitiva, ela tem esse fenômeno que ela expande as ideias que começam a circular, mas ao mesmo tempo ela traz para a sociedade uma nova mídia, que permite que mais gente possa trazer ideias para a sociedade e que você possa criar um novo modelo de reputação mais sofisticado que o passado. E a partir daí você começa, a partir dessa reputação, você começa então um processo de mudança na sociedade que a gente está vivendo agora. Então qual é a macro tendência que a gente tem a partir da revolução cognitiva? A macro tendência é a gente começar a projetar um futuro em que eu tinha o seguinte: os limites do século XX eram o seguinte: as tecnologias são essas, a capacidade que a gente teve de refletir sobre essas tecnologias foram essas, e eu construí um modelo de política, de economia, de sociedade a partir desses limites. Beleza. No momento que eu expando esses limites, no momento que eu crio essas novas ferramentas todas, né, eu posso, a partir daí, a partir dos empreendedores, da inovação, dizer: opa, esse limite que eu tinha no século XX, ele pode ser expandido porque eu tenho novas ferramentas para poder usar, né, para poder expandir esses limites, para poder aumentar a representação, para poder trabalhar e apontar para uma determinada organização coisas que ela não estava vendo e nem tinha capacidade de ver. Ou criar organizações que já estejam voltadas para esse tipo de modelo. E a partir daí eu começo um processo de tentativa e erro, né, para começar a experimentar esses novos modelos. Então esses novos modelos que vão surgir são os modelos que vão surgir porque existe um gap entre o limite do século XX e o novo limite do século XXI da tal tecnologia nova que está surgindo. E aí você abre uma possibilidade de mudança. A mudança não vai acontecer porque a tecnologia vai fazer a mudança. A tecnologia vai dar a possibilidade dos inovadores, dos caras que querem mudança, a poder experimentar essas novas mudanças. E a partir daí começa a estar em aberto, né, entra a possibilidade de você alterar as organizações, até o modelo social, político e econômico. Você tem a partir daí, né, ferramentas necessárias. Primeiro, você tem a sociedade colocando os problemas, reclamando, apontando, se mobilizando, porque ela passa a ter poder de mídia que ela não tinha. Então ela começa a questionar as organizações
e começa a pressionar as organizações por mudança. E as organizações, o que elas vão fazer? Elas vão ficar olhando agora para essas novas tecnologias, ou as velhas organizações, ou as novas organizações, né? Começam a apontar e dizer assim, pô, mas peraí, antigamente o cara era passivo, era ativo, e quer mudança. Mas que mudança é essa que eu vou dar para esse cara? No primeiro momento a pessoa quer manter o mesmo modelo, né? E tentar ver se administra essa nova forma de comunicação. Mas aos poucos, isso vai criando novas crises, porque não vai resolver o problema. A reclamação das pessoas é uma reclamação para o cachorro começar a balançar o rabo, e não mais o rabo do cachorro. E aí começa um processo de mudanças mais profundas, pedidos de mudanças mais profundas. E aí você consegue entender com mais clareza essas manifestações de 2013, em que as pessoas vão para a rua dizendo que elas querem mudança, elas querem um novo modelo de representação, bem diferente do que tem hoje. E as pessoas colocam, mas as pessoas querem... O que as pessoas estão querendo? As pessoas não propuseram nada. Não propuseram porque ainda não sabem o que elas querem. Elas sabem, elas pela negativa. Olha, eu não quero mais isso daí. Isso não me atende mais. Vamos procurar inventar um novo modelo. E esse novo modelo que vai ser inventado, ele é fortemente tecnológico. E ele vai ter que usar essas novas ferramentas. Ele tem como poder de pressão, né, a expansão cognitiva das pessoas poderem falar, e como alternativa de resolução de problemas, você tem a mudança, a introdução das tecnologias, a colaboração de massa e a comunicação matemática para a gente poder promover essas mudanças. E aí a gente começa então a falar que a gente está entrando num processo de mudança profunda na sociedade, né? Porque esse novo ambiente, esse novo cenário, que eu digo que a gente tem uma nova conjuntura cognitiva. E essa nova conjuntura cognitiva vai permitir a gente a propor coisas que a gente não podia propor no século passado. E as coisas começam a fazer uma mudança mais profunda na sociedade. Bom, era mais ou menos isso que eu queria dizer. Pedir a vocês para preencher o formulário, colocar lá o resumo, fazer as questões para eu poder entender, né, como é que vocês ouviram tudo isso, quais são as dúvidas que tiveram para poder ir melhorando a percepção sobre esse assunto.